Petrópolis, segunda edição. Agora sim eu vou falar de saúde, né? Porque eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez o naturopata Ramon Assis. Bom dia, Ramon. Vem pra cá, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no programa. É todo meu. Estamos aí de volta, né? Levando dicas de saúde natural para todas as pessoas. Com certeza, essa é a proposta aqui do programa, essa é a proposta da participação aí do Ramon, trazer sempre essa dica, essa orientação importante, mas também responder a sua dúvida. O telefone está aí na tela, 999-326228, 999-326228 é o telefone que você pode fazer a sua pergunta. E o Ramon hoje separou um tema até curioso, né, Ramon? Epigenética, né? Epigenética, né? Pode soar estranho para algumas pessoas, mas daqui a pouco a gente vai desmistificar isso, né? É um termo técnico, né? A partir aí da década de 90, os cientistas se voltaram muito para o estudo do chamado genoma humano, que é a expressão do nosso DNA. Ou seja, aquilo que todo mundo popularmente chama de doença genética, doença hereditária, nós entendemos isso melhor agora através da epigenética. Ou seja, muitas vezes, lá no passado, a gente dizia, será que eu vou desenvolver tal doença? Será que eu vou ter doença que meu pai teve, que minha mãe tem, que minha tia teve? Isso parecia muito aleatório, Flaviano, mas a verdade não é. Esses estudos mostraram que, apesar de nós carregarmos o gene, né, daquela doença, e a gente herda aí de muitos dos nossos antepassados, né? Eu sempre falo que nós somos uma pirâmide invertida, né? Somos indivíduos que temos aí 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante. Então a gente herda muita coisa dessa ancestralidade nossa. E a ciência entendeu que, apesar de nós carregarmos o gene de inúmeras doenças, a grande notícia, a boa notícia é que esse gene, essa doença que a gente carrega na hereditariedade, só vai despertar em nós se essa doença encontrar um ambiente favorável para ela. E isso fez com que o mundo da ciência, o mundo da medicina, se desdobrasse em outros estudos para entender como é que a gente cria ambiente ou tira ambiente dessas doenças. Então isso fez, Flaviana, com que a gente pensasse melhor nos nossos hábitos, porque é através dos nossos hábitos, e são todos os hábitos, né, não é só um ou outro, que faz com que a gente possa propiciar o despertar de alguma doença no nosso organismo, não. Então, por exemplo, quem faz hoje um exame genético, né, que é esse exame do DNA, pode saber, opa, eu tenho mais propensão, tenho um percentual maior de chance de desenvolver tal doença. Então, sabendo disso, a gente pode fazer um bom uso dessa informação e fechar as portas para essa doença. A meu exemplo, né, quando eu fiz esse exame genético, deu, né, das doenças mais propensas, né, a desenvolver no meu organismo é a diabetes. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu fecho todas as portas para que essa doença não encontre um ambiente favorável. E que ambiente favorável é esse? Ingestão excessiva de açúcar, ingestão excessiva de alimentos que se convertem em açúcar no nosso corpo, fazer atividade física, tudo isso colabora para a gente fechar as portas, por exemplo, para a diabetes. Mas isso não para por aí, a gente tem inúmeras possibilidades. Com uma boa orientação, e nós naturopatas temos esse preparo para isso, a gente pode dizer para a pessoa o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer para adquirir doenças. Mas será que eu preciso fazer esse exame de DNA para poder identificar as minhas predisposições? Não necessariamente. A gente pode trabalhar com a pessoa com o que há de conhecimento sobre ela, sobre os hábitos dela e corrigir esses hábitos. E aí a gente acaba fechando portas para vários tipos de doenças. Então, atitudes sedentárias abre porta para diversas doenças, uma má alimentação também abre porta para diversas doenças, ambientes tóxicos ou pessoas tóxicas também abre porta para diversas doenças, inclusive de ordem neurológica. Então, ir melhorando esse ambiente para que a gente não desperte em nós as doenças que a gente acaba carregando na genética. E não para por aí. A gente também pode ter já despertado uma doença. Nossa, o meu pai e minha mãe são diabéticos e hoje eu sou diabético também. E a gente conseguir, que a gente chama de silenciar a expressão do gene, né? A gente consegue fazer com que a pessoa viva uma vida normal sem que essa doença se manifeste dessa maneira que ela já é conhecida. Então é possível tratar doenças já existentes ou prevenir as que não
se manifestaram através de quê? De boa orientação, de uma boa suplementação vitamínica de minerais e de plantas, né, que é o que a gente faz de melhor dentro da naturopatia, e assim viver uma vida muito mais saudável, Flaviano. Então pode-se dizer que a epigenética é uma ferramenta importante de prevenção. Sem dúvida, né? Esse estudo da epigenética nos coloca numa posição privilegiada de conseguirmos fechar as portas para a maioria das doenças crônicas. Claro que nós temos outras doenças, como as transmissíveis, né, por vírus, bactérias, protozoários, fungos, e isso a gente trabalha no sentido de melhorar o nosso sistema imunológico, que também é possível prevenir e evitar diversas dessas doenças. Mas naquelas doenças que são genéticas, hereditárias, que a pessoa, eu tenho uma doença inflamatória crônica, uma artrite, uma gastrite ou outras ites, né, que são o sufixo aí de doenças inflamatórias, isso tudo é prevenível com mudanças de hábitos. E, claro, com o suplemento certo para cada pessoa. As doenças que estão relacionadas à epigenética são aquelas que você disse, crônicas já conhecidas, né? Você citou a diabetes, mal de Parkinson, próprio câncer, né? Enfim, exatamente. São essas, né? São doenças que elas vão desenvolvendo ao longo da vida, né? E muitas vezes não são transmitidas por qualquer agente patológico, né? Não é uma doença exclusivamente bacteriana, não é uma doença viral, não é uma doença fúngica, pode ser uma doença que a gente despertou, por quê? Porque nós carregávamos ela na genética e pelos nossos maus hábitos ela desenvolveu no nosso organismo. Olha só, aí o que a gente tem? Tem o poder nas mãos de fechar isso. Nossa, mas eu não sei fazer isso. Procure orientação, viva uma vida mais saudável dentro do que você já sabe, desde uma atividade física, que é imprescindível a atividade física nesse processo da epigenética, para a gente evitar que qualquer doença possa se desenvolver. Se alimentar bem. Mas eu ainda não posso procurar um profissional da área de saúde, não posso procurar um nutricionista, não posso procurar um naturopata. O que você pode fazer de antemão? É você cuidar da sua alimentação para que ela seja de verdade. Sair do que é artificial, sair dos produtos alimentícios e comer comida de verdade. Só por aí você já melhora muito essa condição que despertaria alguma doença de acordo com esse estudo de epigenética. Pode dizer que a epigenética também está relacionada à questão da saúde mental, Ramon? Porque é óbvio que você, quando faz, né, o estudo e tem ali, né, um resultado de uma predisposição, não quer dizer que é a doença, né? Exatamente. Então a mentalização, né, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso que você disse é muito importante, né? Como eu disse, eu fiz um exame genético alguns anos atrás, e aí deu lá o percentual de chance de desenvolver de cada doença. Mas isso não é uma sentença, né, obrigatória que eu vou desenvolver. Aliás, é por isso que a gente está dizendo, não precisamos nem fazer esses exames, desde que mudemos os nossos hábitos e saímos do artificial, né, voltamos para o natural, para a natureza, e aí a gente consegue. Falando de doenças aí neurológicas e doenças mentais, Flaviano, a gente também carrega na nossa genética essa predisposição. E aí diz muito sobre os nossos hábitos alimentares e de atividade física, mas diz muito sobre os nossos ambientes, né? Quantas vezes nós estamos num ambiente tão tóxico que a gente vem ter estresses mais frequentes, né, depressões, ansiedades, insônias, que levam aos desdobramentos das doenças mentais, mento-emocionais. Então, quando possível, mexer nesse ambiente, né, conversar, se for um caso de conversar com as pessoas, olha, temos que mudar essa forma, mudar ali de setor no trabalho, quando é o problema no trabalho, ou até de trabalho, por que não? Eu acho que a gente tem que preservar mais a nossa saúde quando alguma coisa está sendo nociva para a gente. O telefone da TV Candidez fica sempre disponível para participação aí do telespectador, 99326228, né? Porque o Ramon está aqui também com essa proposta de responder você. Vou trazer a pergunta do Alex, lá do bairro Santa Teresa. Ele está dizendo o seguinte, Ramon, que fez exame de sangue, aí a vitamina B12 estava muito baixa, deu 220. Aí ele está tomando vitamina para chegar no nível ideal. Assim que chegar no nível, ele para de tomar a vitamina ou terá de ser aí uso contínuo, né? Excelente pergunta, né, Alex? Um abraço, viu? Aliás, um abraço para todos do bairro Santa Teresa, bairro onde eu morei por muitos anos. Os meus pais ainda residem no bairro Santa Teresa. Alex, então, normalmente falta ou baixa de alguma vitamina significa que na sua alimentação está faltando os alimentos que contêm aquela vitamina. Falando aí de vitamina B12, o alimento que mais tem
a vitamina B12, né, é a carne bovina. Aliás, em níveis que nós precisamos diários, somente a carne bovina. Então, reveja isso, porque de repente você pode se alimentar mais da carne bovina para poder suprir as suas necessidades diárias. E quando a pessoa tem uma deficiência, sim, ela tem que ficar atenta, né? Eu costumo dizer em consultório, Flaviana, que vitamina D e vitamina B12, né? Na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, mas a gente chama de vitamina D porque assim foi descoberta. Uma vez baixa, sempre baixa. Então, a gente tem que estar atento. Então, Alex, nesse caso, você vai suplementar, vai chegar nos níveis ideais e mesmo que você ganhe alta do profissional que te prescreveu, fique atento. 3 meses depois, faça um novo exame de B12 para ver como é que estão os níveis. Se ela continuar bem, tudo bem, você não precisa suplementar. Principalmente se você adicionar aí a carne bovina no seu dia a dia. Mas se ela voltar a baixar, aí eu te recomendo que volte a suplementar, sempre com orientação profissional e sempre na forma mais orgânica da vitamina B12, que é a metilcobalamina. E aí dificilmente vai ter reações alérgicas e você vai suplementar de maneira bem saudável essa vitamina tão importante, inclusive na saúde mental, como você chamou atenção ainda há pouco. Né? A B12 participa das absorções dos nutrientes dos alimentos, da nossa imunidade e da nossa saúde neurológica. Eu tenho aqui a participação também do Fabrício, lá do bairro Afonso Pena, né? Aí ele está fazendo uma pergunta relacionada a esse calor intenso, né? Qual é a orientação de um alimento, né, recomendado, principalmente para o período do almoço, para evitar as consequências aí desse calor intenso, né? Ajudar na digestão, não ficar com aquela sensação que está muito cheio, né? É verdade. Enfim. Fabrício, né? Um abraço, obrigado pela pergunta e participação. Um abraço para todos, Afonso Pena. Então, na verdade, o caminho mais importante, né, em épocas aí de calores excessivos é a hidratação. A hidratação é insubstituível e eu sempre falo, nada substitui a água, Flaviana. Tem muita gente que, eu vou tomar um suco, vou tomar um refrigerante, vou tomar qualquer outro líquido. Nada, absolutamente nada substitui a água, nem os chás. Então você tem que tomar água na quantidade devida, né? Em épocas normais, sem calores excessivos, é a quantidade de 36 ml por quilo. Para a gente calcular aí na calculadora, é só colocar 0,036 e multiplicar pelo nosso peso. A gente vai ter a resposta lá da quantidade em litros que nós precisamos tomar. Mas em épocas mais quentes, como a que estamos vivendo no momento, eu recomendo aumentar aí 2 ml. Em vez de 36, 38 ml por quilo, para que a gente possa aí ter quantidades satisfatórias. Existem, né, as águas melhores, né, as águas ionizadas, e que a gente pode ter ali uma melhor hidratação dos nossos tecidos, mas a gente pode fazer isso de maneira bem natural, bem caseira, né? Às vezes uma pitadinha de algum sal integral ali em 1,5 litro, 2 litros de água, a gente já começa a melhorar a qualidade dessa água, ionizá-la naturalmente e fazer com que ela melhore a condutibilidade, hidratando melhor e, consequentemente, evitando as consequências da falta de água nesse período. O Fabrício ainda perguntou sobre a questão dos alimentos. Alimentos como melancia, como melão, como pepino, né? São alimentos ricos também em água que nos fornecem e ajudam aí a diminuir o problema da desidratação. Essa é a participação do Ramon ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, trazendo sempre um tema, uma dica, respondendo também aí os telespectadores do programa. Os contatos do Ramon ficam sempre disponíveis aí para você, o telefone, o Instagram. Fique à vontade sempre, né, para conversar com ele. Muito obrigado, viu, Ramon, pela presença. Obrigado também. Até a próxima. Até a próxima participação. E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa, é só acessar o portal sistemampa.com.br.